não vai começar, vai deixar de cobrar a linha amarela não, gente. Pode ficar tranquilo em relação a isso. O Sadoc, inclusive, hoje de manhã passou pela linha amarela. Deixa eu ver se ele escuta a gente, porque ele estava em deslocamento e aí o sinal na linha amarela estava ruim. Melhorou, Sadoc? Bom dia para você. Olha, Agatha, que sinal. Bom dia para você, Mário Rodolfo. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Agora tá ótimo. Então que bom. Pedi até pro repórter cinematográfico Leonardo Teixeira da TV Band dar uma encostadinha aqui, porque senão vai picotar tudo. Vamos lá, eu só não entendi o que vocês estavam falando antes. A gente tá em que ponto aqui, Agatha? O Rodolfo perguntava se vai deixar de cobrar a linha amarela ou não, porque a prefeitura voltou com esse processo de nulidade, né? Isso, com calma ainda, então, a prefeitura vai informando sobre esse processo. Então, Rodolfo, é um processo administrativo que o prefeito Eduardo Paes divulgou ontem. Inclusive, eu estou deslocando da linha amarela para a zona norte do Rio de Janeiro, do ponto da zona oeste onde eu estava, porque ele vai falar daqui a pouco em uma outra agenda para ver se a gente consegue repercutir sobre isso. Mas no vídeo que ele publicou ontem, ele falou as razões desse processo administrativo que foi publicado hoje no Diário Oficial do município. Então, houve uma perícia que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, uma perícia que foi contratada tanto pela Lanza quanto pela Prefeitura, foi em comum acordo, e esse relatório, né, esses dados da própria perícia, dão conta de que haveria um superfaturamento de 72 milhões de reais em obras feitas na própria Via Expressa desde 2010, que foi o ano que foi assinado, inclusive, um contrato que ampliou a concessão em 15 anos. Então, por conta desse superfaturamento, naquelas obras que são de investimentos, que teriam um total de 252 milhões de reais, esse era o teto, aí haveria ali um sobrepreço nisso, um aumento no que deveria ter sido investido, aí houve essa decisão. Então, o que vai acontecer agora? A Lanza, que já informou, inclusive a gente já informa a nota da Lanza que desconhece esse processo administrativo, que não há fundamento para isso, que a concessionária tem conhecimento de um laudo pericial contratado em comum acordo com a prefeitura para ter um escopo aí do reequilíbrio do econômico financeiro, até porque a própria Lanza, né, Rodolfo, dizia que havia prejuízo para eles. Então a companhia afirma que vem cumprindo regularmente com o contrato de concessão. A Agatha até conversou mais cedo com eles também. O pedágio de R$ 4,00 segue, então, tudo tranquilo na via. Há um processo agora em que a Lanza vai conversando com a prefeitura para eles chegarem ali a uma determinação. Rodolfo, o que a gente já sabe é que se não houver esse novo acordo, em 31 de dezembro, aí esse contrato que está em vigência não valeria mais e não teria essa renovação que foi assinada há algum tempo. É nesse pé que a gente está hoje em relação à linha amarela. Agora, a prefeitura pode ela declarar, através dessa informação do superfaturamento em obras, ela declarar nula a concessão e se não chegar a um acordo até o final do ano, pelo que você falou, a partir do ano que vem, zerar, tirar a Lanza de lá e partir para um outro processo, ou ela precisa de respaldo jurídico para isso, decisão judicial? Mais uma vez, esse assunto vai parar, se realmente caminhar dessa maneira, vai parar no judiciário, como tem parado desde lá atrás, quando Crivella começou esse processo, meteu retroescavadeira lá e por aí vai, né? A prefeitura diz que sim, inclusive com base nessa medida que foi determinada pelo Supremo, que é avaliar ali as questões financeiras para evitar justamente esquemas ali ou problemas de contrato. Então a prefeitura diz que sim, inclusive é um dos questionamentos que a gente vai fazer daqui a pouco ao prefeito Eduardo Paes para entender se há base legal para já decretar essa nulidade em 31 de dezembro, porque já tem essa renovação de contrato assinado, né, Rodolfo? Então já é automático a partir de 31 de dezembro, mas o que eles querem fazer é que essa assinatura que foi feita nos últimos anos não valha, porque uma dessas cláusulas não pode ter superfaturamento, não pode ter problemas financeiros, e como isso aconteceu, então já tem nulo ali, porque isso está no próprio contrato. É assim que a prefeitura enxerga, e a Lanza dizendo que vai mostrar que de fato isso não acontece. O que a Lanza diz é que só rapidamente para dar o outro lado, Rodolfo, o que a Lanza diz é que se isso acontecer, se a prefeitura meio que tomar o que eles dizem que na marra, o que aconteceu na época do então prefeito Marcelo Crivella, vai causar insegurança jurídica. Então o processo agora é a Lanza apresentar uma defesa e falar para a prefeitura, olha, isso aqui que foi o que aconteceu. Não teve superfaturamento como vocês dizem que está acontecendo. O que teve foi que a gente pagou um sobrepreço na obra, mas o prejuízo foi nosso. É basicamente isso, e aí foi o que você falou, ficou rolando o processo no judiciário.
vai ficar esse embate interminável de informações do lado da Lanza negando o superfaturamento, dizendo que, na verdade, aumentou o custo daqui e outro ali, mas que ela também foi prejudicada por outro lado, porque, segundo o contrato de concessão, o preço, por exemplo, não era para estar em R$4, Crivella não reajustou, meteu retroescavadeira lá no pedágio. Tinha que estar 8,50, segundo eles, tá? Não deu o reajuste, que hoje era para estar com 8,50 e está em 4, que o Eduardo Paes manteve nos 4, e que o contrato, se fosse, era para estar com preço igual da Transolímpica do outro lado, e vai ficar esse embate. O que me parece existir aí? Eu não estou dizendo que o superfaturamento seja isso, né? Se você tem superfaturamento em obra, é algo gravíssimo. Mas me parece que, de alguma forma, quase que a Prefeitura do Rio quer e precisa de um argumento para tirar a Lanza de lá no contrato que ela mesma, a Prefeitura, fez. Ela, a Prefeitura, fez lá atrás. Ah, mas o primeiro contrato não foi na gestão do Eduardo. Não foi, mas ele foi renovado e estendido na gestão do Eduardo em troca de obras. E me parece que a Prefeitura está tentando encontrar, e se esse argumento ele existe, superfaturamento, aí vira o prato perfeito para eles, quase que o que foi lá a pedalada que o pessoal queria tirar a Dilma mesmo. Foi um processo dentro da democracia e etc, etc, com votação, com ampla maioria no Congresso, e com a Dilma que não tinha naquele momento as condições, inclusive a habilidade política, mas a verdade goste ou não, é que inventaram a pedalada lá para tirar a Dilma. Fala, putz, como é que a gente tira a pedalada? Vai, pimba! Então, eu não estou dizendo que o superfaturamento seja pedalada, mas está mais do que claro que a Prefeitura, olhando o trabalho de perito, olhando os contratos, botando para cima e para baixo, ela quer encontrar um argumento para não fazer valer a extensão do contrato, dada por essa mesma gestão de Eduardo Paes, mas no mandato anterior, e, consequentemente, tirar a Lanza de lá. Detalhe número 1. Sempre neste programa, nós nos colocamos contrários a um pedágio municipal. Sempre. Inclusive dizendo que era o único lugar do Brasil que você tinha pedágio municipal com cobrança nos 2 sentidos. Ao contrário da ponte, que é em um sentido. A gente, não satisfeito com o primeiro e único pedágio municipal no Rio de Janeiro e no Brasil, criou o segundo com a Transolímpica, na própria gestão de Eduardo Paes. Mas, mesmo me colocando de maneira contrária aqui, o que eu disse era, você tinha um contrato lá. E o contrato que foi feito e renovado, aditado pela gestão anterior de Eduardo Paes, dava condições que, na minha opinião, eram estapafúrdias, porque você ia dando reajuste da inflação num preço muito maior, sendo que essa obra teve parte dela custeada pelos cofres públicos, na época de César Maia e Conde, a gente foi deixando, da inflação, e eles lucrando e muito com isso. Quando aí vem Crivella, que faz uma asnice, porque você pode questionar o contrato, você pode querer levantar questões para tentar torná-lo nulo, você pode ir à justiça levando as informações necessárias para poder inviabilizar isso, você pode fazer de várias maneiras. Ele entra com a retroescavadeira, ali começa uma crise, um embate, o negócio vai para o STJ e a coisa vira de uma maneira geral. Eduardo Paes, quando volta à prefeitura, volta, apesar de ganhar com ampla vantagem ali, volta com a faca no pescoço, porque há uma antipatia geral dos cariocas. É mais do que claro e evidente que ninguém quer esse pedágio, que ele talvez nem devesse existir dentro de um município, mas que ele lá atrás não só compactuou, como deu aditivo. Aí ele começa a futucar o negócio para achar uma forma de mudar um pouco essa realidade. Lembrando que, paralelamente a isso, a Transolímpica está tocando a vida no contrato dela, com o valor dela, que era inclusive compatível ao contrato da linha amarela. Virou quase que uma questão... Né? 7,80. Virou quase que uma questão do tipo assim, não, o problema do Rio é a linha amarela, o outro tá lá. Se respeitando o que foi assinado de contrato, mesmo que a gente goste ou não. Agora, eu fui contrário a esse pedágio, entendo que tem ali um contrato, entendo que sim tem que se levantar as coisas referentes a esse contrato, se eventual superfaturamento, se isso tudo for comprovado, colocado de maneira clara, transparente, acho que sim, essa discussão ela existe e tem que existir, e se há elementos para isso, se comprovar, se realmente não for alguma coisa do tipo, vamos achar um pelo em ovo, não tem nada,
para tirar o contrato, mas realmente existia argumento concreto, beleza, ótimo. Acho que a gente, inclusive, se houver, inclusive, encaminhamento jurídico para isso, para não provocar insegurança jurídica, né, no Rio de Janeiro de uma maneira geral, vamos em frente. Acho que nem era lá atrás para ter existido um pedágio dessa maneira, com esse preço, dessa forma, com cobrança nos dois sentidos. Agora, tem que ver como vai ser conduzido. Não dá pra gente voltar a uns tempos de entra com retroescavadeira. Assinaram um contrato. Podem ter feito besteira lá atrás, mas ele hoje tá aí e ele tá de pé. Afinal, o superfaturamento, se ele existiu, é um crime, tem que ser levantado, tem que ser comprovado, mas anúncio de superfaturamento, se fosse por si só uma questão para você sair tratorando e tirando todo mundo, no poder público não sobrava um. Na própria gestão de Eduardo Paes, houve uma acusação pós-queda da ciclovia da Niemeyer, de um superfaturamento naquela obra, que inclusive foi conduzida por uma empresa que era comandada e tinha como dono, sócio, o pai do secretário de turismo do Eduardo Paes à época. E eu não estou lembrando de um trator contra esse secretário, contra quem for, no sentido de sair levantando. Então, cuidado com os pesos e medidas. Mas volto a dizer, se a prefeitura vai comprovar, vai mostrar e ter argumentos e o respaldo jurídico para não criar insegurança jurídica em quem investe aqui, em quem quer botar concessão aqui, e etc, etc, beleza, vamos com o processo em frente. Desde lá de trás a gente já não gostava disso. Já não gostava desse pedágio, dessa cobrança dupla, já discordava aqui. A gente não só ficou vendo isso acontecer, como viu uma outra concessão seguir dessa maneira no caso da Transolímpica, que segue e segue com valor normal que estava previsto lá em contrato, enquanto a Lanza entra em mais uma página dessa novela e dessa guerra, que com certeza vai se estender. Não será essa decisão única e simples e pura do tipo nulidade, vamos passar lá, não vai ter pedágio, a partir do ano que vem vai estar tudo resolvido. Vocês vão ver que muitas páginas dessa história, no âmbito jurídico, ainda virão, né? Até porque eles ainda vão sentar para conversar sobre esse acordo. Esse laudo que foi apresentado lá em janeiro para o STF, feito por um perito em comum acordo, tanto pela Lanza quanto pela Prefeitura, depois disso não teve nenhuma outra, vamos sentar e conversar sobre o que foi determinado nesse laudo. Isso não aconteceu. Ainda vai ser marcado pelo STF para a Prefeitura e a Lanza chegarem a alguma conclusão juntas, né? Porque esse processo já está rolando desde lá de trás. Agora, trazendo a participação dos ouvintes, Zé, vou aproveitar e liberar o Sadoc, que está a caminho lá do prefeito Eduardo Paes. Qualquer novidade você volta, tá, Sadoc? Combinado, Agatha. Bom dia, gente. Bom dia. Tem muita gente falando da Transolímpica, né, Zé? O pessoal revoltado com o valor do pedágio. Vamos ouvir a participação do Robson. Bom dia, Band. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Tem que abaixar o pedágio da Transolímpica. Uma obra que foi feita com recurso público. Não tem nem 10 anos de obra. Foi para as Olimpíadas. E a gente paga R$ 7,80. É 7,80 de ida, 7,80 de volta. Isso que é um absurdo. A ponte é mais barata, a linha amarela é mais barata e a Transolímpica, que foi feita com recurso público, hoje nós pagamos 7,80. Cortou? Ele caiu. Cortou o áudio dele. Ele terminou assim, entendi. E tem mais uma reclamação também, a Silvia. Bom dia, Zé. Bom dia, Band News. Bom dia. Aqui é Silvia de Jacarepaguá. E a Transolímpica? Até quando vamos pagar a fortuna que ela cobra de pedágio? Num percurso tão pequeno. É isso, áudio da Silvia. Mas aí é o que eu falo. Quando desculpa o termo, a M tá feita, ferrou. Quando se assina, se coloca em prática um contrato com o valor que tá e com as medidas de correções ano a ano, em cima de inflação ou do que for, por 10, 15, 20 anos de contrato de concessão, como é que você rompe no meio? Você fica numa sinuca de bico. Então o erro está na origem. Aí você agora rompe um contrato, cria insegurança jurídica. Aí você não rompe, o cidadão se arrebenta com 7,80. Aí não tem nem a lógica, inclusive, porque você vê que de um lado a briga fica focada na linha amarela, mas no outro, como os ouvintes estão aí dizendo e chamando a atenção
e cobrando, dizendo o seguinte, por que a discussão fica só na linha amarela? E a Transolímpica, que foi uma obra colocada para a Olimpíada de 2016? Lá pode ser 7,80 e continuar tocando a vida? É como se, sabe, vamos só olhar para cá porque aqui o foco está maior e vamos esquecer o outro lado, onde está acontecendo? Então, é aquele negócio, pau que nasce torto nunca se endireita, difícil se endireitar. Começou com um contrato errado desde lá de trás, no aditivo da linha amarela, na questão inclusive da Transolímpica, pelos valores, pelo que foi instituído e etc. Agora fica esse negócio de ou querendo arredondar e achando uma forma para arredondar, ou no outro se arredondar e as pessoas cobrando, como estão aí cobrando no caso da Transolímpica, né? 9h47.